Ora viva, estamos de volta com mais um programa Livros com Fé, na sua companhia, aqui na Ângelos TV. Este programa vai ser dedicado sobretudo aos mais novos, aos mais pequenos, porque lhe queremos apresentar um projeto da Paulus Editora muito interessante. Chama-se Domingo Júnior. Iremos ter connosco o Padre José André Ferreira, dos Paulistas, que acompanha este projeto, que nos vai falar um pouco mais sobre ele. Se é catequista, pai, mãe, avô ou avó, e está preocupado e quer dicas para como ajudar os seus filhos ou netos ou catequizandos a crescerem na fé, não perca esta entrevista já a seguir. A partir daqui, da Paulus Livraria em Fátima, queremos lhe dar as boas-vindas a mais este programa que quer levar até si o que de melhor o mundo editorial publica sobre espiritualidade e fé. São muitas, então, as razões para nos acompanhar neste programa Livros com Fé, aqui na Ângelos TV. Fique connosco, pois temos muitas novidades para si. Ora, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Livros com Fé, aqui na sua Ângelos TV. Hoje temos um convidado muito especial, é o Padre José André Ferreira, um sacerdote jovem, paulista, e é responsável por este projeto Domingo Júnior, que a Paulus Editora lançou não há muito tempo. Aliás, esta é a terceira publicação, não é verdade, Padre José André? E que vem na sequência de um outro projeto anterior, que era a Liturgia Diária Júnior. O que é que aconteceu com este projeto? Achámos por bem, em primeiro lugar, muito bom dia, achámos por bem que mudar um pouco o projeto, porque percebemos claramente que já não correspondia às necessidades dos nossos leitores, dos nossos jovens leitores, e então quisemos potencializar tudo aquilo de bom que havia e dar-lhe um outro cunho, sobretudo para responder às exigências dos nossos leitores, que, como são os mais jovens, têm exigências muito particulares e especiais. Portanto, os mais jovens também são mais exigentes. São mais exigentes, efetivamente. Não por eles, mas porque a comunicação onde eles estão envolvidos é cada vez mais audaz e, portanto, nós também quisemos ser audaciosos com este projeto. O que é, então, Domingo Júnior? O Domingo Júnior pretende ser, de facto, uma publicação que deixa de ser, e essa é a grande diferença, deixa de ser mensal para vir responder aos tempos litúrgicos e, portanto, essa é a grande diferença e deixa de ter uma periodicidade normal para responder, de facto, às exigências do ano litúrgico e, portanto, é uma publicação que tem as leituras que se lê em cada domingo na missa. E, nesse sentido, o que nós pretendemos é que a criança ou o educador que esteja a acompanhar a criança consiga não apenas e somente acompanhar as leituras que são proclamadas em contexto litúrgico, mas ter ferramentas catequéticas e pastorais para interpretar o dado das leituras. Essa é a nossa principal. Então, como é que está elaborada a estrutura do Domingo Júnior? Quantas partes tem e o que é que cada uma destas partes acaba por conter? Então, nós, para reformularmos o projeto a Liturgia Diária Júnior, fizemos um pequeno encontro com alguns catequistas e aquilo que percebemos foi claramente a importância de explicar às crianças que a missa tem uma estrutura muito própria e então quisemos imprimir essa estrutura no Domingo Júnior. E por isso a Domingo Júnior está mais ou menos estruturada de acordo com a estrutura da missa. Tem os ritos. Já agora os mais novos, se nos estiverem a ver, ou até mesmo os pais e os avós que queiram recordar a estrutura da missa, qual é a estrutura da missa mais importante? Então, a estrutura da missa divide-se em dois grandes blocos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, estes são os dois principais blocos. Depois podemos dividir cada um destes blocos em outras partes, os ritos iniciais, a liturgia da palavra concreta, onde são proclamadas as leituras, o ofertório, que é um momento ali de transição entre a palavra que é proclamada e depois a palavra encarnada. Temos a liturgia eucarística, que é sobretudo aquela grande oração que o presidente da celebração, que a celebração faz. Depois temos os ritos da comunhão e os ritos da conclusão. Basicamente é essa estrutura que nós vamos conseguir encontrar também na Domingo Júnior, começando com os ritos iniciais, para que a criança perceba claramente que há aqui uma estrutura introdutória. Depois passamos para os vários textos de cada um dos domingos ao longo deste tempo litúrgico, neste caso da Páscoa, mas brevemente do tempo comum também. Portanto, aqui no Domingo Júnior encontram-se as leituras
que aos domingos se fazem em todas as igrejas. Efetivamente. E depois de todas estas leituras, os domingos estão todos juntos, estão organizados para que a criança consiga encontrar claramente o domingo em que se encontra. Depois temos a liturgia eucarística, sobretudo para que a criança ou o educador perceba claramente que há aqui uma estrutura sempre mais ou menos, não é monótona, mas fixa. E as respostas que os fiéis devem dar dentro Exatamente. da Eucaristia. E depois temos os ritos da comunhão e, por fim, os ritos da conclusão. E depois temos também uma outra parte que quisemos que venha no fim, que são jogos e atividades, para que a criança possa perceber que pode também não brincar com a liturgia, mas de alguma forma ter uma ação pedagógica a partir da liturgia. Então as atividades e jogos que propomos são sempre pedagógicos, para que a criança possa, no fundo, brincar e perceber o conceito da liturgia brincando, jogando. Portanto, brincando, aprende-se também quais são os conteúdos da liturgia de cada domingo e para esses conteúdos existem outras atividades devem ser feitas onde? Em casa, na catequese, na própria missa? O que é aconselhado? Nós aconselhamos sempre, e acho que esse é o conselho geral de qualquer sacerdote, mas também dos catequistas, é que as atividades sejam sempre feitas posteriormente em contexto familiar, quer para preparar a liturgia, quer depois para absorver tudo aquilo que foi feito e celebrado na missa. Então nós temos a indicação da atividade no próprio domingo, em algum momento da revista, mas chamamos sempre a atenção para que esta atividade seja feita depois. Claro que aqui somos flexíveis e percebemos claramente que os catequistas e os formadores tenham necessidades pedagógicas específicas e queiram preparar a liturgia previamente e possam fazer estas atividades com alguma antecedência para que a criança, quando esteja em contexto litúrgico a celebrar a missa, possa se recordar daquilo que brincou, daquilo que viveu e possa fazer essa transposição para a celebração, porque a celebração é vida e a criança possa também trazer para a celebração aquilo que viveu naquela atividade, naquele jogo. Falamos de criança. Para que idades se destina este projeto? Essa também é uma grande diferença em relação à liturgia diária júnior, porque ali tínhamos uma faixa etária entre os 7 até aos 7 anos, 7 e 8. Nós aqui quisemos alargar, então temos crianças, ou aconselhamos este projeto a partir dos 7 anos, mas 12 anos, 13, ainda é um projeto que se torna atrativo, quer pela própria disposição, quer pelas ilustrações que vêm dar uma nova vida a todo este projeto. Então, para crianças e pré-adolescentes, e se calhar a começar a adolescência também, podem encontrar aqui atividades, e a Palavra de Deus, sendo para todos, não é, para os mais novos e para os mais velhos, acaba por ser um subsídio oportuno para ser utilizado na catequese, em casa ou até mesmo dentro da missa, se o pároco quiser. Se o pároco quiser. Pelo menos para seguir, para acompanhar as leituras da missa e a própria estrutura, este projeto é o mais indicado. Não existe no mercado nacional algo que seja tão específico e que tenha tudo de facto, para que a criança possa perceber a estrutura e acompanhar a estrutura a partir de um projeto assim. Padre José André, disseste que quando foi feita a transição entre a liturgia diária júnior e o domingo júnior, houve encontros com catequistas e pais para poder perceber o que é que mais havia necessidade dentro da celebração da Eucaristia ou até mesmo para ajudar a preparar e a viver a celebração da Eucaristia. A que conclusões é que se chegaram para poder depois fazer esta mudança? A primeira conclusão foi que um projeto que se dedique à liturgia e seja direcionado para as crianças é fundamental. E, portanto, achámos isso muito curioso. Faz falta hoje na nossa pastoral em Portugal. Efetivamente. Depois percebemos claramente a importância de ter uma estrutura igual ou semelhante àquela que existe na missa, para que as crianças percebam que há um rito dentro da celebração eucarística. E por rito não entendemos algo que seja monótono, mas sim que ajuda a criança a perceber em que momento concreto da Eucaristia está e o que é que está a viver. Uma coisa é estarmos nos ritos iniciais, outra coisa é estarmos na liturgia eucarística. E a criança perceber que se encontra e que se situa perfeitamente naquele ambiente porque o conhece e porque sabe o que está a celebrar. Então a liturgia, o Domingo Júnior, acaba por absorver esse contexto.
Depois percebemos a importância de ter um layout mais, isto é, um desenho gráfico mais atrativo, para que a criança não veja naqueles projetos que são propostos pela Igreja algo monótono, algo chato, aborrecido, mas que tenha um layout dinâmico, como qualquer outro projeto que a criança possa encontrar no seu mundo e no seu cotidiano. E depois com ilustrações que sejam atrativas, coloridas. De facto, estas ilustrações são muito belas. Quem está na origem destas ilustrações? Foi uma ilustradora que nós conhecemos um pouco ao acaso, chama-se Marta Figueiredo. Ou providencial. Ou providencial, melhor, na Igreja nós não acreditamos em coincidências, mas Deuscidências. Foi providencial, digamos então. É alguém que está muito ligado aos projetos dentro da Igreja, que tem filhos nesta faixa etária. Portanto, uma ilustradora com uma sensibilidade para a fé pastoral muito grande. E sobretudo o que nos agradou foi estes olhos muito expressivos, que de facto nos cativam, quase que nos chamam. Estamos curiosos, como se chama esta ilustradora? Marta Figueiredo. Marta Figueiredo. Tem um blog que se chama Martices Ilustrações, portanto é fácil encontrar todos os seus projetos e trabalhos também no mundo digital, nas redes sociais. Acha que a Marta consegue transmitir através de uma ilustração, por exemplo, o tema ou a temática que a liturgia de cada domingo quer fazer passar também para as crianças? Será possível isso? Isso foi aquilo que nós quisemos, efetivamente. E aqui há uma parceria, uma sinergia muito interessante entre a Paulos e a Marta. Nós damos-lhe os conteúdos, damos-lhe os tópicos que queremos trabalhar em cada domingo, e a Marta faz aquilo que nós chamamos uma ilustração conceito, isto é, criamos um conceito em torno do conceito da liturgia, e a Marta transpõe isso para a ilustração. E até agora tem sido uma parceria, uma sinergia muito curiosa, muito concreta, muito proveitosa, porque tem ido ao nosso encontro e nós ao encontro da Marta também. Então tem sido proveitoso. Como tem sido a receptividade deste projeto? Até agora o feedback que temos recebido tem sido o melhor, quer dos agentes da pastoral, quer também dos pais e até das crianças que têm recebido este projeto com agrado. Têm também chegado algumas críticas positivas e algumas indicações como potencializar ainda mais este projeto. Portanto, estamos muito agradados e também com a receptividade. Onde se pode encontrar este projeto? Podemos encontrá-las em todas as livrarias Paulos, mas também estará disponível e está disponível no nosso site, na nossa livraria virtual, então é de fácil aquisição. Uhum. No mundo digital, há algum complemento à publicação? Ainda não, mas estamos a trabalhar exatamente para isso. Agora o que temos... Por exemplo, o que é que se pensa fazer? Agora, para já imediatamente, temos algumas indicações para que a criança possa recorrer à internet ou às redes sociais para fazer alguma ponte entre aquilo que é celebrado na liturgia e aquilo que é o seu cotidiano dentro do mundo digital. Depois, esperamos, num futuro mais próximo ou mais longínquo, ter algum dos conteúdos que estão na edição impressa numa edição digital, quem sabe. Estamos receptivos também a essas novas ferramentas digitais. Pedia-lhe para dar sugestões, por exemplo, para as catequistas e os catequistas, como é que poderão utilizar o Domingo Júnior na catequese, por exemplo. Quer dizer, não vão ler as leituras, uma vez que as crianças, se calhar, já as vão escutar na Eucaristia. Mas como é que uma catequista pode utilizar e considerar um bom auxílio na catequese? Eu penso, e tendo também o feedback dos próprios catequistas que tiveram a trabalhar connosco na reelaboração deste projeto, que a melhor forma é prepararem previamente as leituras de forma pessoal. Depois perceberem quais são as indicações que nós damos nas margens laterais de cada edição. Portanto, tem comentários às leituras? Tem comentários às leituras e não apenas comentários, mas alguns tópicos específicos, quer seja de uma personagem, quer seja de uma citação do Yucat ou da Sagrada Escritura, para que a criança depois, com a ajuda do catequista, possa fazer também ela uma ponte entre aquilo que foi lido em contexto ou proclamado em contexto litúrgico e alguns dos conceitos que ela tão bem conhece na catequese. Então esse será o primeiro passo, para que a catequista ajude a fazer esta ponte, que com mais conhecimentos consegue claramente do que a criança que vai ler isto de uma outra forma. E depois, quando assim o indicarmos, sempre tivermos atividades ou jogos, que possa fazer essas atividades posteriormente, previamente, aliás, para preparar
a criança para depois, quando ela estiver na missa, poder fazer esta ponte entre aquilo que jogou, entre aquilo que viveu e agora aquilo que está a ser celebrado em contexto da missa. Então parece-nos que essa será uma boa preparação. Isto em contexto catequético, depois que em contexto familiar. Como é que aconselharia um pai, uma mãe a poderem adquirir este livro para a criança? Então, depois da criança ter ido à missa, ter já feito algumas atividades com o seu grupo de catequese, depois, ao final de um domingo, que é sempre o dia da família, o dia do Senhor por excelência, que se possa fazer uma espécie de uma avaliação e dizer, olha, como é que foi o teu dia, como é que tu viveste o teu dia, tendo em conta aquilo que foi a tua experiência na missa, na catequese. Então vamos aqui ver uma das frases que mais te tocou, o que é que mais te sensibilizou, que jogos é que mais te sensibilizaram, que te disseram alguma coisa para que depois possas viver com mais clarividência a palavra da missa. Então acho que é uma boa preparação para que depois os pais possam preparar também os seus filhos para um gosto litúrgico. Muito bem, muito obrigado, Padre José André, por teres vindo ao nosso programa Livros com Fé. Nós, para já, ficamos por aqui com esta entrevista e, sobretudo, com esta proposta da Domingo Júnior, mas o programa vai continuar com mais novidades. Fique connosco. Como lhe tinha prometido, temos mais novidades editoriais para lhe apresentar. E como o nosso programa é especialmente dedicado aos mais novos, todos os livros que lhe vou apresentar são dedicados aos mais pequenos. Começo pelo primeiro, de Teresa Amial, uma autora que já é o 4º livro que publica connosco e é um livro de orações, mais um livro de orações. Chama-se Querido Deus. As orações são da Teresa Amial, as ilustrações são da Raquel Pinheiro e as músicas que vêm num CD também no final do livro são de João Maria Amial. Sim, este livro faz com que as crianças possam aprender a rezar aprendendo a cantar. Ou melhor, podem rezar cantando. E por isso a originalidade e a beleza deste pequeno livro de orações, orações para muitas ocasiões e para muitas circunstâncias. Rezar pelos pais, pelos educadores, pelos professores, pelos animais, pelos peregrinos, para ajudar toda a gente, pela música, agradecer a Deus pela música. Tantas orações que os seus filhos, os seus netos vão querer rezar a partir desta obra Querido Deus, de Teresa Amial. Um outro livro para os mais novos chama-se Abraço de Deus e é do cardeal Ângelo Comastri, com ilustrações de Biba Landman. Este Abraço de Deus, que tem o prefácio do Papa Francisco. O Papa Francisco escreveu o prefácio a este livro e ele gostou muito deste livro, pois o tema desta obra é o sacramento da reconciliação, isto é, a confissão. Como falar da confissão aos mais pequenos, com muitas ilustrações, mas ao mesmo tempo ajudando-os a compreender o que é que significa confessar-se e porque é que a confissão nos faz tão bem. É um livro que tenho a certeza que é útil não só para os mais pequenos, mas os adultos, lendo este livro com os mais pequenos, vão aprender muitas coisas sobre a confissão. Um outro livro, ainda para os mais pequenos, é do Papa Francisco. Chama-se Francisco, o Nosso Papa. E a particularidade deste livro é que parte daquelas palavras que são palavras-chave na vida e no pensamento do Papa Francisco. Pobreza, humildade, união, trabalho, bondade, justiça, alegria, fraternidade e paz. Este livro mostra-nos como, ao longo da sua vida, e tem fotografias do Papa Francisco enquanto arcebispo de Buenos Aires, mas também já enquanto Papa, como ele foi procurando pôr em prática todas estas palavras que acabam por ser valores do Evangelho e que estão na base de uma educação cristã. E por isso fica aqui, para os mais pequenos, um livro com o Papa Francisco a falar de valores cristãos. Outro livro para os mais novos, sobre os 3 pastorinhos de Fátima. Chama-se mesmo Os 3 Pastorinhos de Fátima, com ilustrações de Elsa Fernandes. Ilustrações muito bonitas, muito criativas, com técnicas diferentes e é mesmo para os mais pequeninos, porque tem pouco texto e tem letras grandes para que estes possam aprender a ler e lendo com gosto. Conta a história dos pastorinhos numa linguagem infantil, mesmo
muito sensível para que desde pequeninos eles possam começar a valorizar as aparições em Fátima. Segue-se agora uma coleção de 4 livros da editora Multinova, que se chamam Ciência e Curiosidades. Isto é, há coisas da ciência que as crianças têm muita curiosidade em conhecer. Quais são elas? É o que lhe vou apresentar nestes próximos 4 livros. Primeiro, os 5 sentidos dos animais. Sim, é verdade, nós temos sentidos e os animais também têm sentidos. E quais são estes sentidos dos animais? É o que se procura dar a conhecer neste livro, muito bem ilustrado e, ao mesmo tempo, no final, acaba por convidar a ter algumas atividades pedagógicas que ajudam a compreender melhor o mundo animal, sobretudo nos seus sentidos. Outro tema também que a partir dos animais suscita muita curiosidade é onde é que vivem os animais. Nós, os seres humanos, vivemos em casas e os animais, que casas têm? Como é que as constroem? Com que material constroem a sua habitação? Pois é isso que podemos encontrar e também com os mais pequenos descobrir e aprofundar também neste livro sobre onde vivem os animais, muito bem ilustrado, também este da Multinova, desta coleção Ciência e Curiosidades. O terceiro livro desta coleção é intitulado As Cores dos Animais. Os animais têm cores e estas cores servem não apenas para uma questão de beleza. As cores que os animais têm, e muitos deles às vezes mudam de cor, precisamente para se poderem defender. É uma questão estratégica. E outras das vezes, as cores dos animais é para se diferenciarem no habitat natural onde eles vivem, onde eles residem. Então, as crianças, sabemos, gostam sempre tanto de conhecer as coisas sobre os animais. Encontramos também aqui, a partir das cores dos animais, uma boa leitura e, ao mesmo tempo, uma leitura que ajuda as crianças a aprenderem o mundo dos animais. O último livro desta coleção não tem a ver com os animais, mas tem a ver com uma coisa que nos preocupa sempre. Muda o tempo, mudam as estações. Porquê é que temos 4 estações? Porquê é que alguns continentes têm apenas 2 estações? E o que é que significam estas estações? E porquê é que numas faz frio e noutras faz sol, ou seca, ou chuva? Então tudo isso está explicado também neste livro para os mais novos. Muda o tempo, mudam as estações. E muitas das vezes com as estações muda também o bom humor ou o mau humor. Então aqui temos várias sugestões para os mais pequenos, para os mais novos, que lhe queremos deixar, convidando a visitar uma das nossas livrarias. Livros com Fé desta semana termina por aqui, mas prometemos voltar na próxima semana com mais temas e mais novidades para lhe apresentar. Foi um prazer, uma alegria ter estado na sua companhia. Esperemos que continue a acompanhar-nos aqui na Ângelos TV, nesta aventura do mundo dos livros sobre a fé e sobre a espiritualidade. Entretanto, deixamos o convite para nos visitar em qualquer uma das nossas livrarias Paulos, em Lisboa, em Fátima, Ponta Delgada, Fundão ou em Angola, em Benguela. Visite-nos também no nosso site paulos.pt na internet. E se tem alguma sugestão, algum comentário, escreva-nos um e-mail para livroscomfé@paulos.pt. E desde já desejo-lhe uma boa, uma santa semana e dedique-se a uma boa leitura, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.